vida do homem. Porque o homem de branco disse que ninguém poderia tocar na vida dele. Então ninguém pode tocar na tua vida, na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida da tua parentela. Ninguém pode tocar. Aleluia! E ainda se chegar a abalar a estrutura, é permissão do Senhor para que eu e você chegue mais a Ele. Porque muitas vezes eu e você não quer chegar dentro do padrão de Deus, mas quer que Deus se enquadre dentro do seu padrão. E não pode. Você que tem que se enquadrar dentro do padrão do Senhor. É você que tem que chegar a Ele e se humilhar. É você que tem que chegar a Ele e dizer: Deus, quero ter uma conversa contigo. O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou te agradando? E aonde quer que eu não estou te agradando? Eu não queria nem dizer essa palavra, mas você é que tem que se enquadrar dentro do padrão do Senhor. É você que tem que chegar a Ele. É você que tem que se humilhar. É você que tem que chamá-lo. É você que tem que ir ao encontro dele. É você que tem que ir ao encontro do Senhor. Não é o Senhor que tem que ir ao teu encontro. E muitas vezes, quando eu não queria ir ao encontro do Senhor, eu só fazia quebrar a cara. Mas não chega um certo tempo que o crente fica rebelde, que o coração endurece, e ele diz assim que nada, Deus pode fazer nada, eu sou quem vou resolver tudo. Mas eu quero dizer a você que você não resolve nada. Quem resolve é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Quem conserta a estrutura é o Senhor. Quem faz aliança com você é o Senhor. É o Senhor que diz assim: minha filha, descanse, se assente, durma, porque eu, o Senhor, irei resolver o teu problema, irei resolver a tua causa, a qual você não pode resolver. Você não pode, mas o Senhor pode. Sara desejava ter um fruto, desejava ter um filho, mas eu acho que Sara pediu tanto que cansou. E quando no dia que o Senhor resolveu a chegar a ela e dizer que ela iria ter um filho, ela riu, porque ela disse: oh meu Deus, já passou tanto tempo, já passou tanta década, eu já estou velha, eu vou querer filho mais para quê? Que eu não tenho nem vigor, não tenho mais energia, não tenho ânimo, não tenho mais nada, para que eu vou querer? Mas o que Deus ele determina para a sua vida está determinado. Antes que você feche os olhos, antes que alguém feche os olhos, antes que alguém mude de lugar, alguém tem que contemplar a tua bênção, alguém tem que contemplar aquilo que Deus determinou para a sua vida. É bíblico. Tem que ver o que Deus ele quer. Vamos tirar os dízimos e oferta. Eu não vou dar oportunidade para Paulo louvar, porque esse meu marido só sabe louvar se tiver com a guitarra. Se não tiver com a guitarra, ele fica quebrado, ele não consegue cantar. Eu já conheço. Mas eu quero convidar a missionária aqui para louvar o Senhor nessa noite, para a gente tirar dízimos e oferta. As crianças já louvaram, já adoraram. E desde já eu quero passar a oportunidade para o pastor. E o pastor vai levantar a oração pelos dízimos e oferta nessa noite. Eu gostaria que você glorificasse o Senhor. Que você mandasse glória para Deus. Porque quando você está glorificando, a terra está se mexendo. Algo está estremecendo. Algo está sendo impactado através da tua glória. Então coisa boa é glorificar o Senhor. Eu adoro glorificar o Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória. Olha que virtude, Deus. Inclina a tua cabeça, vamos tirar dízimos e oferta, aquilo que você trouxe. Coloca na salva que Deus, Ele há de multiplicar o teu celeiro e a tua história. Amém? Senhor meu Deus,
Pai, nesse momento estamos aqui de veras alegres e entendendo o que o Senhor quer nessa noite. Deus sabe, aleluia, que precisamos. Vai trabalhando na vida de cada um, Senhor, chegou aqui neste lugar hoje. Vai abrindo as portas e vai derramando graças. É isso nessa noite que estamos a te pedir e já te agradecemos em nome de Jesus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar para a meditação de todos lá em Salmos 46 e o 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus.
pastor. Ô glória. A gente Aleluia, glória a está Jesus. de veras alegre e feliz, porque domingo passado, como a missionária, minha esposa, estava falando, minha chegou aqui triste e cabisbaixa. E a gente também sentiu a presença dessas crianças aqui. Tanto Radassa, Liliane, como Pérola e Débora. Elas já fazem parte dessa congregação e a gente sentiu. Eu fiquei muito preocupado. Eu disse, Deus, o que foi que houve? A gente procurou saber e Deus vem a resolver o processo. O processo que estava acontecendo era com Deus, a família e eles naquele momento. E graças a Deus essas crianças estão aqui para a honra e glória do Senhor. O Pai se volta para Cristo. E ainda mais a Maria Augusta está sentada aí, uma criança de 11 anos. Ela viu a gente estar falando de Jesus aqui, meu pastor João. Ela veio aceitar Jesus e dizer assim, eu quero esse Jesus que vocês têm. E ela veio aceitar Jesus. Isso é uma honra para a gente. E para Cristo é melhor ainda. Eu louvo a Deus pelas pessoas que chegou. A honraria não é nossa, mas é a honraria de Deus na vida de vocês. Como a vida do nosso presbítero Vinícius, do nosso diácono George, pastor João, pastor Paulo, glória, o nosso auxiliar, eu creio, não é isso? Auxiliar, a esposa dele, Cleci Fernando, e a missionária Valquíria. São de Casa Forte, aonde a gente tem prometido chegar lá, e a gente vai marcar para chegar lá, em nome de Jesus. Mas não vou estar falando muito, porque a hora já pede bem prudência, mas queremos ver uma saudação pelo nosso presbítero Vinícius, que está nos honrando nessa noite. Presbítero Vinícius, fica de pé, dá uma saudação aí para a igreja e a gente fica aqui, aleluia, orando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por essa noite, por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos na presença dEle. Agradecer também ao pastor Zenilson, a sua esposa, todo o corpo de obreiro que compõe esse ministério. Que Deus continue dando graça para a palavra do Senhor continuar sendo proclamada neste lugar. Amém? Como o horário já está avançado, irmãos, o nosso irmão vai ministrar a palavra do Senhor. Vou deixar aqui apenas um versículo em Atos capítulo 18, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A igreja recebeu e deu glória para Jesus. Que coisa interessante, presbítero Vinícius, a gente tem que ver a sua disposição para o senhor chegar aqui, para estar dando um brado de glória aqui, para a honra e glória do Senhor. Mas diga para o seu irmão, machado é emprestado, diga. Machado é emprestado. Diga para seu irmão nessa noite, o machado é emprestado. Glória! Você está pensando o quê? Que o machado é emprestado? É emprestado. Tem um significado muito grande aí nesse lugar. Machado é luta, machado é que a gente derruba madeira. Como é que está, aleluia, a tua vida espiritual? Glória a Jesus. Glória a Deus. A gente fica assim parado, olhando, meditando e vendo que Deus está trabalhando no nosso meio. Sim, está trabalhando. Mas se a gente der espaço, aleluia, Deus trabalha de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Diácono George, fica de pé, aleluia, para a gente continuar, aleluia, trabalhando e acreditando que Jesus ainda faz no nosso meio. Eu venho aqui agradecer o livramento de morte, aleluia, onde Deus tem me livrado todos os dias. Não é fácil a gente estar rodando e
negativo. Ontem à noite estava carregando 4 jovens da Assembleia de Deus ali na Iputinga. Quando eu ia passando, o carro pareou, ele passou na minha frente. Eu não boto o freio, tinha batido. Aí a irmã disse, está de cinto? Eu digo, olha, quando vocês entrarem no carro, coloque o cinto, porque o diabo estava com uma fúria terrível. E eu agradeci naquele momento, falei para eles. E mais na frente, quando eu paro de rodar, vou lá em Casa Forte, venho o carro, o pneu do meu carro estoura. Que coisa linda. Eu disse, olha Jesus, é fúria, né? Mas eu vou continuar dando glória. Glória. Vou continuar dando glória. Troquei o pneu tudinho, eu e meu filho, a gente trocou e para onde nós estamos aqui, graças a Deus, trocamos os pneus, estamos de posse de vitória. Amém? Jorge, glória, dá lugar, fique à vontade. Senhor, aleluia. Faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Igreja, fica de pé. Vamos estar orando por gentileza pela vida do teu servo. Aleluia. Onde ele atravessa a Macedônia. Atravessar a Macedônia, chegar ali em Jaguarama, Maranguapidouro, Maranguapiú, e vir, aleluia, cultuar conosco aqui. É isso, Jorge. É bem distante. A gente pensa que é logo ali, quase 10, 15 quilômetros. É logo ali. Mas Jesus é bom, não é verdade? Sempre vamos para cá, vamos estar orando por ele, né, Paulo? Para Jesus trabalhar no dia de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai. No dia de hoje estamos aqui te pedindo, Senhor, que o Senhor entre, aleluia, na mente dele, aleluia. E ele, aleluia, aquilo que ele já estudou e tem no coração para entregar à tua igreja. Senhor, no dia de hoje eu te peço e te glorifico, Senhor, nas alturas. Coloca um anjo naquela porta, Senhor. Coloca um anjo aqui na tribuna. Nesse momento eu te peço, Deus, faça a tua vontade em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Um momento, fica de pé, só para ele ler a palavra, depois vocês sentam. Povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Versículo de número 1 e o versículo de número 14. João, capítulo de número 1, versículo 1 e 14. Os que acharam, digam amém. Amém. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou ler só o versículo 14 novamente, e você toma seu assento. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quantos podem dar glória a Deus? Toma seu assento. Grato por estarmos aqui reunidos para adorar a precioso nome de Jesus. Agradeço também a Deus por nosso pastor, a missionária, o presbítero que está em retaguarda, Deus abençoe, o pastor que está ali, Deus abençoe, cada pessoa que aqui se encontra, que Jesus dê graça às nossas vidas e que continue nos ajudando ao caminho. Irmãos, quero pregar, segundo ligado ao tempo, o Verbo que se fez carne. Eu quero falar nesta noite até que nós venhamos refletir algumas coisas sobre a pessoa de Jesus Cristo. João, filho de Zebedeu, este é o apóstolo mais íntimo, como ele mesmo se intitula, de Jesus. Ele escreve o Evangelho segundo a sua perspectiva, onde ele se distingue, onde ele se sai dos sinóticos. E quando eu digo sinóticos, eu estou dizendo semelhantes. Eu estou falando de 2 ou 3 evangelhos diferentes.
Estou falando do mesmo Evangelho que nós sabemos que existe, o Evangelho de Jesus. Só existe um Evangelho nesta terra, o Evangelho de Jesus. Nós chamamos de semelhantes porque eles são parecidos. Mateus, Marcos, Lucas, eles são evangelhos, o mesmo Evangelho, descrito por perspectivas diferentes, pessoas diferentes, mas tem a mesma base, a mesma pessoa de Cristo, o mesmo ensinamento. Porém, João, ele se distingue dessa mesma perspectiva que João, Marcos, Mateus e Lucas têm. Ele tem um estilo único, ele tem um estilo somente que é só dele. Seria ótimo se nós víssemos, enxergássemos Cristo do jeito que João enxerga. Seria maravilhoso, alegre e contente se nós observássemos Cristo do jeito que João enxergava. O apóstolo, no capítulo número 1, ele descreve, ele fala onde muitos não entenderam ainda a profundidade que João descreve no capítulo número 1. A profundidade, a riqueza e a sabedoria que João expressa no capítulo número 1. Pensando nisso, eu desejei pregar subordinado ao tema ao qual eu citei a vocês. João começa dizendo assim: no princípio era o Verbo. Ele está se tratando de algo que estava antes, porém ele está trazendo a alusão para o presente. Eu repito, para você pegar. Ele está se tratando de algo que estava lá atrás, mas ele está trazendo a memória do povo que está lendo para o presente. Ele vai dizer: no princípio era o Verbo. A palavra no princípio não só se refere somente a uma estação, a um local ou a algo que já passou. Não. A palavra no princípio não só se refere somente a algo que está lá atrás, mas a palavra no princípio, ela quer se redirecionar, ela quer dar-se a uma direção, que é a uma pessoa, a alguém. Apocalipse capítulo número 3, versículos número 14, o Senhor Jesus disse: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por que o princípio da criação de Deus? É porque ele está se referindo a alguém, não somente a um local, não somente a algo que está lá atrás, mas a alguém. Gênesis capítulo número 1, versículo número 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está sendo direcionado a alguém, não somente ao local. Paulo vai chamar isso de dispensação do mistério. Dispensação do mistério. O que é isso, George? É Cristo no Antigo Testamento. É Cristo antes de nós chegarmos na Nova Aliança. Cristo no Antigo Testamento não se tinha se feito carne como nós vemos no Novo Testamento. É por isso que João diz: e o Verbo se fez carne. Jó capítulo número 9, versículo número 32. Jó olhou para Deus e disse: ele não é homem como eu, a quem eu responda. Efésios capítulo número 3, Paulo diz: Deus me salvou, Deus me chamou, Deus me santificou para pregar o Evangelho e anunciar aquilo que estava antes da fundação do mundo, a dispensação do mistério, o princípio de todas as coisas. Mas Cristo, ele tinha as suas formas de aparecer-se no Antigo Testamento, mas conhecido como nós, ou um termo muito usado por nós para falar disso, teofania. A palavra teofania vem de teofaneia, que significa aparência de uma divindade. Então o que João está dizendo é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também é Deus. O que João está dizendo é: ele estava no princípio, ele é no princípio e ele está atualmente. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele. E se não tivesse ele? Se não tivesse ele, nada do que é feito se fez. Por quê? Porque ele é a base. João está dizendo: a lua foi por meio dele, o mar foi por meio dele, as aves também foi por meio dele. Por quê? Porque ele estava no princípio. O que ele está querendo dizer é: antes do sol existir, ele já existia. Antes da lua existir, ele já existia. Antes da natureza existir,
façamos o homem, conforme Glória a Jesus. a nossa imagem e a nossa semelhança. Peraí. João está dizendo tudo foi feito por meio dele. Galáxia, por meio dele. Planetas, por meio dele. Mas aí a gente vai no Gênesis, capítulo número 1, versículo número 26. Aí Moisés vai escrever, parafraseando para nós. O homem foi por meio dele e conforme a ele. Ele olhou e disse: aqui eu vou fazer conforme a mim. Aqui eu vou fazer os meus traços aqui. Glória a Jesus. Aqui Glória a Deus. eu vou colocar os meus detalhes aqui. Quando João termina de explicar isso, João vai dizer algo muito interessante. João vai dizer assim: o verbo se fez carne. Como eu estava dizendo, se ele está dizendo se fez, significa que antes não tinha sido feito carne. No versículo número 4, João diz: nele estava a vida. Por que ele diz? Porque nele estava a vida. Porque quando Adão cai, entrou a morte no mundo. Quando Adão cai, o pecado é entrado no mundo. Adão é colocado no jardim para representar Deus na terra. Adão é colocado no jardim para fazer com que Deus seja representado na terra. Porém, vai se passando o tempo. Escuta isso aqui em nome de Jesus. Vai se passando o tempo. E Adão vai se perdendo. Repito. Vai se passando o tempo. E Adão vai se perdendo. Tenha muito cuidado com o tempo que se passa, Glória a Jesus. para não acabar se perdendo em Deus. Repito. Tenha muito cuidado com o tempo que está se passando, para não se perder em Deus. Saul é levantado. O tempo vai se passando e ele vai se perdendo. Deus está te dando um aviso esta noite. Tenha cuidado. Lembre do dia em que eu te chamei. Lembre do dia em que eu te peguei. Lembre do dia em que eu tirei da lama você. Aleluia. Adão é colocado para representar Deus. Glória a Deus. Deus dá uma ordem para Adão: Adão, tu pode comer de toda a árvore que está aqui, mas tu não pode comer da árvore do fruto do bem e do mal, porque no dia em que comer de delas, certamente você morrerá. Certamente você vai morrer. A serpente chega até Eva. Quando a serpente chega até Eva, a palavra de Deus é distorcida na boca da serpente. A serpente olha para Eva e diz: olha, não é assim que Deus disse, não é assim que Deus falou. De toda a árvore do jardim você pode comer. Mas ele esqueceu de complementar. Deus não disse só isso. Deus não disse só isso. Aí Eva pega, olha e continua dizendo assim: olha, Deus não disse isso não. Deus disse que de toda a árvore a gente pode comer. Porém, dessa daí que tu está falando comigo, a gente não pode. Por quê? Porque se a gente morrer, se a gente comer, podemos morrer. Deus também não disse podemos. Deus disse certamente morrerá. Se comer, vai morrer. O que é que ocorre? Eva come. Quando Eva come, Eva dá ao seu marido. Quando Adão come, a humanidade cai. Quando Adão come, todos caíram. Todos que vieram depois de Adão também são descendentes dele. Logo, todos estão caídos. E agora? Romanos capítulo número 3, versículo número 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Efésios capítulo número 2, Paulo disse: nós estávamos
eram inúteis se corromperam. A natureza de Adão é caída. E João vai dizer no capítulo número 1, do versículo número 4, que é em Cristo que nós encontramos a vida. Eu repito, é em Cristo que nós encontramos a vida. Quem está lá fora, repito, quem está lá fora está em morte. Quem está em prostíbulo está em morte. Quem está nos bares está em morte. E Deus está dizendo: a única parte da vida que você pode ter está em mim. A única parte de vida que você pode ter está em mim. Ele é a vida verdadeira para a tua vida. Quando Adão cai, Deus o expulsa do jardim. Quando Deus o expulsa do jardim, nós temos algo muito interessante aqui, porque os anjos foram criados criaturas imortais. O homem, quando ele é criado, criatura imortal, para ter essa parte do anjo cai. Quando há a guerra que ocorre no céu, cadê essa parte do anjo agora cai? Os anjos não têm direito à redenção. Pecaram no corpo glorioso, pecaram no corpo sem pecado. Quando Deus faz os anjos, quando Deus cria os céus e a terra. Neemias capítulo número 9, versículo número 6. Tu só és o Senhor, porque tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Aleluia, glória. Os anjos foram criados do haja, do lar. Quando ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, perceba uma coisa: Deus primeiro trabalha no céu para depois trabalhar na terra. Repito, Deus primeiro trabalha lá em cima para depois trabalhar aqui embaixo. Por isso, se Deus não fizer lá em cima, não adianta fazer nada aqui embaixo. Se Deus não trabalhar de lá de cima, não adianta trabalhar aqui embaixo. Se Deus não mudar a ordem de lá de cima, não adianta fazer esforço aqui embaixo. Deus está dizendo: para primeiro ter algo de mim, tem primeiro pedir permissão a mim, porque se eu não abrir a porta lá em cima, a porta não abre aqui embaixo. Se eu não fizer lá em cima, aqui embaixo não acontece. E Deus está dizendo: peça permissão a mim primeiro. Os anjos caem. E Adão agora? O que é que ocorre? Adão também caiu. Adão tinha comido a árvore da fruta do bem e do mal. Glória a Jesus. E Adão está olhando, imagino eu, para a árvore da vida. Deus chega até ele, expulsa ele muito forte. Expulsa ele do jardim. Enquanto eu estava sentado, Deus ponderava isso no meu coração. Glória a Jesus. Expulsa ele do jardim, coloca 2 serafins. Quando pôs espadas banhadas, quero ver entrar agora, Adão. Espera aí. Por que Deus o expulsa do jardim? Porque quando ele cai, se ele come da árvore da vida, ele se torna um pecador imortal. Ele sem direito à redenção. Glória a Jesus. Então tem vezes que Deus te expulsa, mas Ele não te perde. Deus te expulsa, mas Ele não te perde. Deus te sai, vai você sair, mas Ele não te perde. Talvez você esteja dizendo: Geórgio, aconteceu algo na minha vida, e aconteceu que eu saí, e aconteceu que me expulsaram, e Deus está dizendo: foi expulso, mas eu não te perdi. Te tiraram, mas eu não te perdi. Se colocaram para fora, mas Deus não perdeu você. Está aqui, você está aqui. Glória a Jesus. Talvez estivesse lá, teria se desviado, mas você está aqui. Glória. Aleluia. Talvez se estivesse lá, você teria errado o caminho, mas você está aqui. Eita glória. E Deus está dizendo: foi necessário. Glória a Jesus. Eu tive que fazer. Para Deus vale mais expulsar você do ambiente do que perder você lá na frente. Glória a Jesus. E agora é necessário que a humanidade agora seja salva. E para redimir a humanidade, precisava se ser da mesma natureza do ofensor, logo da mesma natureza que
agradável a Deus. É vivo. Mas a natureza de Isaac é caída. Não tinha como remir. Isso aqui. Quando Paulo diz, se apresente como um sacrifício vivo, no original ali é se apresentar de uma vez por todas. Repito, é se apresentar de uma vez por todas. Não tem isso no Evangelho, de você querer botar a mão no arado e olhar para trás. Não tem isso no Evangelho, de que porque está se sentindo triste, ou porque está se sentindo isso ou aquilo, você querer desviar ou sair do caminho. Deus está dizendo, se você pôs a mão no meu arado, se começou a fazer a minha obra, para de olhar para trás, para de olhar para o que já passou. Por quê? Porque eu tenho algo no futuro, na sua frente. Pare de olhar para trás, não tem mais volta. Não tem mais como voltar. Já se apresentou. Continua. Deus te dá graça para continuar. Sabe a novidade de Deus para falar isso? Deus te dá graça para continuar. Agora a humanidade caiu. Estou caminhando para a conclusão. Todos se extraviaram. Todos se desviaram. E agora? João diz: Deus tem um plano. Repito, Deus tem um plano. João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz: o Verbo se fez carne, porque como diz antes, ele não tinha se feito carne, porém existia. Repito, ele não tinha se feito carne, porém existia. João capítulo de número 8, versículo de número 58. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 13. Ele é o primeiro, mas ele também é o último. Por quê? Porque ele é o primeiro, porque ele estava antes. E porque ele é o último, porque ele é o último que dá a palavra final. Porque ele é o último que dá o término. Porque ele é o último que diz o amém. Ele é o último de todas as coisas. Certa feita, Jesus olhou para os homens e disse: olha, se vocês crescem em Moisés, se vocês crescem em Abraão, vocês também creriam em mim. Por quê? Porque Abraão e os profetas e os escribas todos falaram sobre mim. Mas é lógico, como olhar para o Velho Testamentário, Antigo Testamento e ver Cristo? Como eu posso enxergar isso? Vem comigo, isso é muito lindo, também é muito fácil. Em Gênesis 16, Agar estava querendo ir pelo caminho errado. Ele olhou para Agar e disse: olha, volta lá. Por quê? Porque ele foi o conselheiro de Agar. Em Gênesis 28, ele é a escada que desce e sobe para os anjos do céu. Em Êxodo capítulo número 3, ele olhou para Moisés e disse: olha, por que eu estou preocupado? Como vai para Faraó? Em que nome vai para Faraó? Diga a ele: eu sou o que sou, te enviou. Eu sou o que sou, te enviou. Aleluia! Em Êxodo 23, ele é o anjo do Senhor que vai adiante do povo para guardar um caminho. Em Josué capítulo número 5, Josué está guerreando contra um monte de gente. Josué está vencendo várias batalhas. Só que chega um momento que Josué olhou para cima, viu alguém diferente, viu alguém que não era humano, e olhou para ele e disse: olha, tu és dos nossos ou és contra? Ele olhou e disse: nem contra e nem a favor, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes capítulo número 6, ele olhou para Gideão e disse: Gideão, tem calma. Por quê? Porque eu sou a tua paz. Em Juízes capítulo número 13, Manoel perguntou o nome dele: como é teu nome? Fala para mim. Por que isso apareceu para minha mulher? Isso não apareceu para mim de novo. Fala para mim, como é teu nome? Ele olhou e disse: por que tu está perguntando meu nome? Meu nome, porque meu nome é maravilhoso. Por que tu pergunta meu nome? Contra Senaqueribe ele desceu, matou 185 mil soldados. Por quê? Porque ele é forte, ele é conselheiro, ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Quantos podem adorar ele em nome de Jesus? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Só para deixar claro,
Eu não mudo. Depois de Malaquias, Deus se cala. Porque tem horas que Deus fala, mas também chega a hora que Deus se cala. E alguém está precisando escutar isso daqui. Tem hora que Deus fala, mas também tem horas que Deus se cala.